Bom dia, meu nome é André, sou médico infectologista aqui na Vigilância Epidemiológica. Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre dengue. E o cronograma da apresentação é um pouco da teoria sobre dengue, fisiopatologia, e depois vamos discutir um pouquinho sobre o quadro clínico. Bom, a dengue é um flavivírus, né? O vírus da dengue é um flavivírus, assim como febre amarela e zika, diferente do vírus da chikungunya e maiaro, que são togavírus, tá? Como eu disse, é um vírus RNA flavivírus. Hoje a gente conhece 5 tipos do vírus da dengue. O dengue 5 só foi identificado na Malásia e não tem penetração aqui na América. E, portanto, a gente conta com 4 tipos de vírus aqui no nosso continente. Aqui um pouquinho de como é a entrada dele na célula, a presença do NS1, uma proteína não estrutural, tá? E ele acaba utilizando o retículo endoplasmático rugoso, o complexo de Golgi, para a produção de novos vírus e, assim, exorcitando novos vírus após a produção. Aqui um pouquinho de incidência, da prevalência da dengue no continente africano e americano e na Ásia. A gente sabe que a circulação maior nos últimos anos aqui em Rio Preto foi do dengue 2, do dengue 1, né? A 2009 foi a última vez que apareceu o dengue 3 e a gente sabe que aqui em Votuporanga existiram vários casos de dengue 3 e aqui também em Rio Preto alguns casos já foram diagnosticados. A preocupação, então, dessa nova cepa do vírus da dengue é exatamente a chance de uma nova pandemia, né? Pela teoria de Halsted, que eu vou explicar mais para frente. Então, a transmissão, principalmente pela picada das fêmeas, do Aedes aegypti, principalmente, mas o Albopictus pode participar, raramente transmissão vertical, sangue e derivados também raramente, e existiu um caso de transmissão pelo aleitamento materno. Peso de ocupação extrínseca, ou seja, desde que o mosquito pica uma pessoa doente até ele ter capacidade de transmitir a doença, é de 8 a 12 dias, e a intrínseca, ou seja, depois que o indivíduo é picado por um vírus infectado, até ele começar a iniciar os sintomas, é de 3 a 14 dias. O quadro clínico é uma doença febril aguda exantemática, pelo menos na dengue clássica, no começo do quadro, como febre, que pode durar até uma semana, cefaleia e exantema, com dor retroorbitária, pode ocorrer dores musculares e articulares, náusea, vômitos e diarreia. Esse é um dos principais slides, são os sinais de alarme, onde a gente vai utilizar para classificar o nosso paciente e guiar a nossa terapêutica, né? Aumento progressivo do hepatócrito por perda de líquido por terceiro espaço, lipotímia, derrames cavitários, vômitos persistentes, hepatomegalia, que a gente acaba esquecendo às vezes, maior que 2 centímetros do recordo postal direito, e dor abdominal intensa e contínua por irritação do plexo nervoso, tá? Trações neurológicas e sangramentos de mucosa. Então, vê que a maioria dos sinais de alarme é mais pela hipovolemia causada pela perda de líquido do terceiro espaço, né? E a presença de sangramento. Este é um slide onde a gente consegue ver qual é o HB e o HT normal de acordo com o perfil do paciente. No sexo masculino adulto, 15, né? Nos adultos, sexo feminino,
e maior de 70 anos, tanto feminino e masculino, nós temos uma média de 13 de HB, tá? E hematócrito 40, 42, 41 e 46 nos adultos masculinos. Na febre hemorrágica do dengue, a gente pode ter a permanência da febre alta, hepatomegalia, hemorragias com evolução até para choque e comprometimento cardiovascular. Esse é um slide, ele pode ser um guia muito bom para você tentar fazer o diagnóstico diferencial, mas há quem ame e há quem odeie esse slide por não ser algo tão útil na diferenciação. Ou seja, você não pode confiar 100% nesta, nesta classificação ou nessas dicas, nesses sinais que apontam para dengue, chikungunya ou zika. A gente sabe que a leucopenia é muito importante, né, na dengue, né, aumento progressivo de hematócrito se torna uma coisa que você fala muito a favor para a dengue. A artralgia pode ocorrer em qualquer uma delas, mas principalmente ocorre na chikungunya com maior intensidade, e o prurido, maior incidência no Zika, no vírus da Zika. Mais uma vez, é um slide apenas como um suporte, mas não algo para você considerar uma verdade absoluta para o seu diagnóstico. Nas alterações de laboratoriais, plaquetopenia a gente viu bastante a partir do segundo, terceiro dia de doença, como leucopenia e neutropenia, e aumento de alterações do coagulograma com diminuição do fibrinogênio. Geralmente, a gente vê transaminases tocadas ou muitas vezes em níveis de hepatite, tá? Com TGO predominando a TGP e associada a isso hiponatremia e hipoalbuminemia. A gente já sabe que a hipoalbuminemia é um marcador de inflamação, sendo um fator de mau prognóstico o grau de hipoalbuminemia. Fatores de risco para a evolução de febre hemorrágica do dengue, a gente tem a imunidade cruzada e efêmera, que eu vou explicar com maiores detalhes nos próximos slides, né? A segunda infecção, maior chance, tá, de evoluir também para febre hemorrágica do dengue, tá? E crianças até 1 ano também são fatores de risco. Existem estudos com linhagens e sorotipos que ainda não têm muita evidência, e quantitativamente o NS1, quanto maior, também tem estudos mostrando que podem ser um fator de risco para a evolução mais desfavorável. Né? Aqui a teoria de Halsted, exatamente o que acontece quando você tem pela segunda vez a dengue, e somente pela segunda vez, né? Você tem uma imunidade não absoluta. A gente, quando tem dengue, apenas nos próximos 3 meses, a gente fica imune aos 4 tipos de dengue, né? Eu vou falar 4 durante a apresentação, mas a gente sabe que tem 5, mas eu vou falar 4 a fim de didática. E aí, nos próximos 3 meses, ele tem uma imunidade completa, porém, após isso, você vai ter uma opsonização do vírus e uma facilidade aumentada da penetração celular e, por consequente, uma maior resposta inflamatória e um aumento da permeabilidade vascular. Portanto, aumenta a perda para terceiro espaço e uma hipovolemia relativa. O próximo slide também, a mesma coisa, com a outra explicação, uma outra ilustração, e aqui a gente vê que tem esse PCR gama, que é exatamente o receptor que faz uma imunidade não absoluta e aumenta as citoquinas inflamatórias, causando aumento da resposta inflamatória sistêmica e, assim, também perda para terceiro espaço de volume intracelular.
esse é um dos slides, acho que mais importantes da apresentação. Assim que você pegar uma suspeita de dengue, como febre, dor de cabeça, náusea, vômito, dor retroorbitária, suspeito de dengue, o primeiro passo é classificar o seu doente, né? A gente vai classificar o seu doente como grupo A, aquele paciente que não tem nenhum tipo de comorbidade, não tem nenhum risco social e não tem sinais de alarme. Esse paciente pode ser até acompanhado ambulatorialmente e, de repente, até não precisar colher exames desse paciente. Tá? Lembrando que, a critério médico, você pode, sim, colher exames complementares. Grupo B é o paciente sem sinais de alarme ainda, porém com um risco social ou com comorbidades. O que é esse risco social? Pacientes com extremos de idade, né? Ou com doença renal crônica, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares. Esses pacientes já são enquadrados no grupo B e precisam necessariamente coletar exames para melhor confirmar se ele vai ser um paciente ambulatorial ou se vai ser um paciente que merece uma internação. Então, nós vamos colher hemograma, nós vamos colher a bioquímica básica para ver HB, HT, né? Hidratação na observação e, caso os exames não tenham uma alteração significativa, esse paciente pode ser reavaliado após e até depois, sim, dado alta, caso encontre uma estabilidade clínica. No grupo C, é o paciente com sinais de alarme, que eu já falei anteriormente, aqui está mais explicitado, dor abdominal intensa, vômitos persistentes, acúmulo de líquido, ou seja, qualquer tipo de perda de líquido para qualquer espaço, ascite, derrame pleural, derrame pericárdico, hipotensão, hepatomegalia, que eu comentei anteriormente, sangramento de mucosa, aqui inclui epistaxe, tosse com hemoptoico ou uma hemoptise franca, letargia ou irritabilidade e aumento progressivo de hematócrito, que você vai colher exames desse paciente, né? Esse paciente ele tem que ficar em leito de internação e enfermaria, dependendo, ou até UTI, de acordo com a gravidade e com a conduta do médico que está acompanhando esse paciente. No caso do grupo D, é um paciente já com choque franco, com hipotensão, com tempo de enchimento capilar aumentado, com PA convergente, taquipneia, débito urinário diminuído, ou seja, todos, qualquer um, na verdade, os sinais de choque grave, esse paciente já se encontra no grupo D e necessariamente esse paciente tem que ter em leito de emergência e sendo solicitada uma vaga de UTI. Então, um resumo, né, para a gente ter uma visualização maior, para fins didáticos e poder memorizar melhor isso. Então, grupo A sem sinais de alarme, grupo B também sem sinais de alarme, tá? Mas com algumas condições prévias que eu comentei anteriormente, e grupo C com sinais de alarme, e grupo D com sinais de choque, que é um dos sinais de choque, com comprometimento hemodinâmico, ele já é classificado pelo grupo D. Então, o mais importante aqui é classificar o seu doente. Esse é o recado. A primeira coisa que você deve fazer ao se deparar com um paciente com suspeita de dengue, sim, é classificá-lo em grupo A, B, C ou D, e assim instituir uma melhor terapêutica para esse doente. Logicamente, a gente tem diagnósticos diferenciais, vamos tratar uma alta suspeita como dengue, mas sempre manter enteroviroses, vírus respiratórios, chikungunya, muito importante, hoje eu vou comentar mais para frente, malária, febre tifoide, fazem parte da síndrome febril aguda, e quando houver exantema, rubéola, sarampo, escarlatina, enfim, mononucleose, síndrome monolike, até púrpura de Renault-Cholin, acaba entrando no
diagnóstico diferencial. Caso haja hemorragia, vamos pensar mais em hantavirose, leptospirose, que não tem uma incidência tão grande na nossa cidade, mas se ele viajou, frequentou cidades que com enchente, isso deve ser sempre pensado. Lembrar que aqui a gente tem uma insuficiência renal com um quadro respiratório importante, uma plaquetopenia importante, uma bilirrubina aumentada, uma bilirrubina, uma icterícia rubínica, com bilirrubinas predomínio de direta e uma insuficiência renal com hipocalemia. A síndrome dolorosa abdominal, a gente pode pensar até numa apendicite, um abdômen agudo, ou até uma infecção urinária. Quando a gente tem uma síndrome do choque, meningococcemia, com a diferenciação das lesões de pele, influenza, meningite, febre purpúrica brasileira e síndrome do choque tóxico e choque cardiogênico, no caso das miocardites. Bom, o diagnóstico na fase aguda, como é a fase da viremia, o padrão ouro aí é o RT-PCR, para identificar o vírus e para tipificar o vírus. É nesta fase que a gente costuma pedir esse exame. O NS1 pode lançar mão, porém, quando ele é negativo, não exclui a doença. É importante a gente falar que o NS1 ele tem maior sensibilidade na primo-infecção. A partir das próximas infecções, a sensibilidade diminui muito, chega a 50%, 60%, e depois disso, na fase depois do 6º dia da doença, a gente tem uma positividade do IgM bastante importante, sendo então o exame de escolha para diagnóstico da dengue. Bom, como que a gente vê o choque, né, da dengue? Então, como que a fisiopatologia? Perda de líquido através de extravasamento plasmático, pela teoria de Hauster, e isso geralmente no 4º e 5º dia da doença. Por quê? Porque é exatamente onde começa a produzir mais anticorpos e a febre, geralmente, ela passa. Né? É exatamente onde a febre começa a melhorar, onde o período da doença se torna mais crítico e maior a chance de evoluir para um choque franco. Né? E quando é prolongado, pode dar desde doença múltipla de órgãos e sistemas, acidose metabólica e seive ali com hemorragia grávida. E aqui a gente tem diminuição de hematócrito, o que pode, às vezes, falsear a hemoconcentração e uma coisa está sobreposta à outra, confundindo um pouco o médico ou quem está interpretando o HB neste momento. Tá? Desde miocardite até síndrome respiratória aguda grave, pneumonia, sobrecarga de volume, pode evoluir, pode acontecer em caso de choque. Tá? Esse slide é um slide bem importante, onde a gente vê que, conforme a gente vai evoluindo para choque, a PA ela acaba convergindo, ou seja, a pressão de pulso diminui. Lembrando que pressão de pulso é PA sistólica menos a diastólica. Né? Aqui a gente vê que tem uma amplitude bastante grande e depois começa a convergir e finalmente evolui para choque descompensado. Então, a mensagem desse slide é exatamente essa. Se a PA do doente ainda tiver em níveis toleráveis, absolutamente, de PA sistólica ou PA diastólica, porém, evoluindo para uma convergência, né? Isto é um sinal precoce de evolução para choque. Tá? Aqui a gente tem exatamente falando da redução da pressão de pulso, exatamente, da PA convergente na fase inicial, já aumentando um pouquinho o tempo de enchimento capilar e a taquicardia iniciando neste momento e uma oligúria, às vezes, persistente no caso da fase tardia ou até reversível, caso tratado precocemente e identificado o choque precocemente. Aqui a gente tem uma disfunção de órgãos
como hepatite, encefalite, miocardite e até lesão renal aguda. E aqui, um resumo, nunca é demais por os sinais de choque, né, para que a gente possa identificar precocemente essa condição. Esse é um slide bem conhecido para quem estuda dengue. Então, a gente tem aqui a fase de febre, que é a fase de viremia, quando a gente tem exatamente a ausência da febre, quando a febre começa a ficar ausente, é exatamente onde ocorre o período mais crítico da doença, onde a gente tem um hematócrito em ascensão, a plaqueta caindo e uma e ainda não produz. E aí sim, depois disso a gente começa a produção de imunoglobulinas.